Não, ela não ressuscitará mais. Desempenhou seu último papel. Deves, porém, pensar nessa morte solitária, nesse bastidor farfalhante, como em um fragmento lúgubre de qualquer tragédia jacobina, como em uma cena surpreendente de Webster, de Ford ou de Cine Tourneur. Essa mulher, na realidade, jamais viveu e jamais morreu também. Foi um sonho junto de ti, como esse fantasma que aparece nos dramas de Shakespeare, tornando-os mais admiráveis pela sua presença, como um canudo através do qual passa a música de Shakespeare, vibrante de alegria e sonoridade. Ela acariciou a vida ao nascer, assim como a vida a acariciou. Ela morreu. Chora por Ofélia se quiseres, cobre de cinzas a tua fronte, porque Cordélia foi estrangulada. Invectiva contra o céu, porque a filha de Brabante morreu, mas não entornes as tuas lágrimas sobre o cadáver de Sibyl Vane. Esta era menos real que aquelas. Seguiu-se um silêncio. O crepúsculo sombreava a câmara. Sem ruído, a passo sobre veludo, as sombras deslizavam no jardim. As cores dos objetos desbotavam lentamente. Passados alguns minutos, Dorian Gray levantou a cabeça. Tu me deslindaste mesmo, Harry, murmurou ele com um suspiro de alívio. Eu sentia tudo quanto me expuseste, mas estava de qualquer modo espavorido e não ousava explicar-me a mim mesmo. Como me conheces bem. Não discorreremos, porém, mas sobre o que está passado. Foi uma extraordinária experiência e basta. Não creio que a vida ainda me reserve qualquer coisa tão extraordinária. A vida tudo te reserva, Dorian. Não há nada que não seja capaz de fazer com a tua peregrina beleza. Lembra-te, porém, Harry, de que eu ainda hei de aparecer grotesco, velho, enrugado. E então? Então? Retrucou Lord Henry, reerguendo-se. Então terás de combater por tuas vitórias. Atualmente, elas te são oferecidas. Deves conservar a tua beleza. Vivemos em um século que lê muito para saber o que pensa. Vivemos em um século que lê muito para saber e que pensa muito para ser belo. Não podemos dispensar-te. Agora, o que tens a fazer é vestir-se para irmos ao clube. Estamos atrasados, como vês. Creio que nos veremos depois na ópera, Harry. Estou muito fatigada para poder comer, seja o que for. Qual é o número do camarote da tua irmã? Penso que 27. É na primeira fila. Verás o seu nome na porta. Vou contrariado por não querer jantar. Não me é possível, afirmou Dorian indiferente. Já te agradeço muito o que me revelastes. És certamente o meu melhor amigo. Ninguém me compreendeu como tu. Estamos somente no começo de nossa amizade, Dorian, ponderou Lord Henry, apertando-lhe a mão. Adeus. Espero ver-te antes de 9h30. Não te esqueças de que Pat canta. E como o amigo batesse a porta atrás de si, Dorian tocou o tímpano. Pouco depois. Victor apareceu com as lâmpadas e puxou as gelosias. Dorian impacientava-se, desejando ver-se fora de casa, e parecia-lhe que Victor não terminava. Retirando-se o criado, ele precipitou-se para o biombo e descobriu a pintura. Não. Nenhuma nova alteração havia no retrato. Soubera da morte de Sibyl Vane antes de si e sabia o sucesso da vida do seu momento. A dura crueldade que vinculara as finas linhas da boca havia, sem dúvida, aparecido precisamente na ocasião em que a moça ingeria o veneno. Ou esse retrato seria indiferente aos fatos e só refletia o que passava na alma. Ele pasmava, esperando que um dia talvez visse a alteração operar-se ante seus olhos. E esta ideia,
fê-lo tremer. Pobre Síbio, que romance havia sido seu! Quantas vezes reproduzira a mímica da morte no teatro! Esta, afinal, pôs-lhe a mão e carregou-a. Como teria ela representado essa última cena aterradora? Ao morrer, tê-lo-ia amaldiçoado? Não, porque morrera por amor dele, e a morte devia ser-lhe um sacramento. Ela havia tudo redimido pelo sacrifício que fizera na sua vida. Não queria sonhar no que ela havia feito experimentar durante essa noite no teatro. Quando pensasse nela, seria como em uma prestigiosa figura trágica enviada à cena no mundo para exibir a realidade suprema do amor. Uma prestigiosa figura. Lágrimas subiram-lhe aos olhos ao lembrar-se do seu ar infantil, de suas maneiras doces e caprichosas, da sua feroz e trêmula graça. Dorian recusou-se apressado e contemplou novamente o retrato. Sentiu que era chegado o tempo de fazer desta vez a sua escolha. Esta ainda não havia sido feita? Sim. A vida havia decidido por ele. A vida e sua penetrante curiosidade. A eterna mocidade, a infinita paixão, os prazeres sutis e secretos, as alegrias ardentes e os pecados ainda mais ardentes, e tudo ele devia conhecer. O retrato conservaria o peso de sua vergonha, e eis tudo. Tomou uma sensação de dor, ao pensar na desagregação que experimentaria a sua bela face pintada na tela. Uma vez, zombaria infantil de Narciso. Ele havia beijado ou fingido beijar esses lábios pintados, que agora lhe sorriam cruelmente. Dias e dias, ele se colocara diante do seu retrato, maravilhando-se da sua própria beleza. Quase enamorado dela, como muitas vezes lhe pareceu. Presentemente ela se alteraria diante de cada pecado a qual ele cedesse? Aí estaria um monstruoso e desprevisível objeto destinado a encerrar-se em um quarto de cadeados, longe de luz solar que tantas vezes acendera o ouro de sua cabeleira ondeada. Que irrisão sem termos! Um momento, lembrou-se de orar para que cessasse a nefanda simpatia existente entre ele e o retrato. Uma prece a criara. Talvez outra prece conseguisse destruí-la. Quem, entretanto, conhecendo a vida, hesitaria em manter a sorte de conservar-se sempre moço, por mais fantástica que tal sorte se manifestasse, e em arrastar as consequências que tal resolução produzisse? Tudo isso, porém, dependeria de sua vontade? Essa substituição teria sido verdadeiramente produzida pela prece? Não haveria alguma razão científica capaz de explicá-la? Se o pensamento chega a exercer uma influência no organismo vivo, essa influência não poderia estender-se às coisas mortas ou inorgânicas? As coisas exteriores relativamente a nós, sem pensamento ou desejo conscientes, não poderiam vibrar de conformidade com nossos humores e paixões, o átomo atraindo o átomo em um amor secreto ou por uma estranha afinidade? A razão, porém, era sem importância. Ele não tentaria mais, por meio da oração, tão arriscado poder. Se a pintura estava destinada a alterar-se, nada conseguiria impedi-la. Era evidente.